Nossa, que correria! Preciso ir de loja em loja e eu não consigo resolver tudo. Eu tenho certeza que essas são frases que você que está construindo ou reformando fala no seu dia a dia de obra. Por isso que eu te apresento a Área 46, o shopping da construção civil. Um espaço onde você encontra tudo o que precisa em um lugar só. E hoje eu estou aqui em nosso podcast, segundo episódio da nossa série, recebendo a Ortigara Revestimentos. Nós vamos falar sobre revestimentos de piso, teto, parede, rodapés, deck e muito mais que vem por aqui. E é por isso que eu recebo Gilson Ortigara, Liliane Remonato, arquiteta da Ortigara Revestimentos. Sejam bem-vindos ao nosso podcast. Muito obrigado, Michele. Que honra estar novamente falando um pouco dos nossos materiais da Ortigara Revestimentos aqui juntamente com a Liliane hoje. Sim, muito obrigada, Michele, pelo convite. É uma honra estar aqui falando um pouco mais sobre a Ortigara Revestimentos e juntamente a Área 46. Gilson, conta para nós, o que é a Ortigara Revestimentos? Então, a Ortigara Revestimentos é uma empresa nova no mercado. O Gilson tem um pouco mais de experiência, desde 2017, experiência com revestimentos, com vinílicos. A Ortigara Revestimentos nasceu há pouco mais de 2 anos, já voltada especialmente para vinílicos, tanto com pisos como com forro vinílico. E agora uma novidade também que a gente está iniciando ótimos trabalhos, que é com o WPC, que é uma proposta nova no mercado que vem para substituir a madeira. Então é um material que não tem manutenção, ele é um material super durável, com 15 anos de garantia, quando a gente fala em deck que pode ser usado em piscinas. Que bacana! E Liliane, como é para você essa experiência? Você é arquiteta, trabalha com seus projetos particulares, mas também na Ortigara Revestimento. Conta para nós, como é a sua experiência de lidar com esses materiais no dia a dia? Então, Michele, desde sempre eu usei a madeira em todos os meus projetos. E quando eu encontrei com a Ortigara, dei de frente com um produto que eu sempre almejei em meus projetos, porque eu, como profissional, preciso indicar um material de qualidade e com acompanhamento específico, não somente uma venda, mas um acompanhamento personalizado, perto do meu cliente, que possa passar segurança. Então, para mim é um privilégio defender a Ortigara por eu saber a qualidade, o amor que o Gilson tem pela Ortigara. Então, eu tenho esse contato de perto com vocês, a família Ortigara. Então, é isso que eu busco para os meus projetos, para os meus clientes e representando a Ortigara, levando isso não só para os meus projetos, mas para os projetos de outros profissionais. Isso é gratificante, porque eu confio e indico de olhos fechados. Uma pausa aqui para você que está nos assistindo e não sabe, mas o Gilson é o meu marido. E quando a Liliane fala em família Ortigara, é porque nós estamos sempre junto com o Bernardo no nosso dia a dia e a gente traz toda essa experiência Ortigara para os nossos clientes e colaboradores, não é, Liliane? Isso mesmo. E é muito bacana trazer essa defesa que você comentou sobre os materiais, que em uma das nossas conversas você sempre disse que a madeira é questão de conforto, traz aconchego, traz uma sensação indescritível para os seus projetos. Por ser algo que você defende muito, tudo isso faz sentido. Com certeza, Michele. E assim, eu trabalho com um estilo mais moderno, então para trazer esse afeto, esse acolhimento numa casa, muitas vezes gelada, né? Casas modernistas é gesso, branco, minimalista. Então eu trouxe a madeira para justamente trazer esse acolhimento, trazer essa sensação de casa. Eu sou especialista em residencial. Então, eu preciso trazer esse conforto, esse acolhimento para trazer essa essência de casa. E a madeira é essencial nos nossos projetos. E é muito legal que quando nós falamos de vinílico, a primeira coisa que passa na cabeça de alguém é o amadeirado. Mas a gente precisa lembrar sempre a população que não é só amadeirado, não é mesmo? É isso mesmo. Hoje nós temos a proposta de concreto, o cimento queimado,
a pegada do porcelanato já no vinílico, né? Falando em piso vinílico. Então nós temos essa proposta também. Isso também sai daquela proposta sempre de réguas, né? Que é o tradicional do piso vinílico. A gente tem muito a utilização hoje das placas. 60 por 60, 92 por 92, já trazendo essa proposta do porcelanato mesmo. Com uma grande vantagem, que são os pisos quentes que a gente fala, uma praticidade enorme em mantê-los limpos. E também um detalhe que as pessoas falam muito é a questão do rejunte. O rejunte acaba encardindo, né? No dia a dia, na utilização, no vinílico não tem esse rejunte. Então, facilita muito para quem está limpando e mantendo a casa, ou seja, até mesmo o comércio. Em áreas que tem muito fluxo de pessoas, acaba sujando muito e o vinílico traz uma facilidade enorme em mantê-lo limpo. O vinílico vem ganhando muito espaço, principalmente na linha cimento queimado, na peça quadrada. Porque quando a pessoa pensa num forro amadeirado, ela quer sair do piso e do forro madeira, porque normalmente você não encontra exatamente a mesma textura para piso e para forro, por serem materiais diferentes. Exato. Embora aconteça muito de se instalar piso no teto, nós sempre defendemos por aqui, piso é piso, teto é teto. Mas o cimento queimado ele vem justamente para quando se tem o forro vinílico amadeirado e você não quer manter a mesma proposta por carregar mais o ambiente. Já que nós entramos nessa questão que é uma grande polêmica. Falem mais, por favor, para quem está assistindo esse podcast, por que essa defesa de piso é piso, forro é forro? Então, a gente tem a premissa, desde que a Ortigara nasceu, e desde antes dela também, do piso é piso e teto é teto, né? Cada material no seu ambiente, né? Então, a proposta do teto, do forro vinílico, ele é uma proposta que ele vem parafusado, ele monta-se uma estrutura metálica totalmente alinhada para manter o forro nivelado. A gente consegue fazer a instalação de iluminação embutida ou sobreposta. Então não é colado no forro, como algumas pessoas imaginam que seja, que é colado na laje ou colado no gesso. Então feita uma estrutura e colocado o forro parafusado. Quando falamos de piso, ele é um material totalmente diferente do forro e ele vai colado no piso. Aí sim a gente trabalha com cola. Então, no piso ele vai colado, no teto ele vai parafusado e são propostas totalmente diferentes. E é muito importante a gente citar aqui que não é que o piso não possa ser colado no teto, mas o que acontece normalmente, pessoal? O que pode vir a descolar muitas vezes é o preparo da superfície, não é mesmo? É isso mesmo. Quando a gente ancora, né, talvez seja essa a palavra mais técnica, um piso no teto, a gravidade ela está fazendo a sua ação todos os dias, 24 horas por dia. Então nunca se sabe como foi feita aquela preparação, que tipo de massa corrida que foi aplicado numa laje, por exemplo. Então se a gente ancorar o piso, né, que seria colar o piso lá no teto, e essa massa foi de má qualidade, ou até mesmo uma pintura de má qualidade, vai descolar, vai acabar caindo todo o teto, né? Vai desplacar todo o piso que está lá colado. A mesma situação se a gente aplicar no gesso. É a mesma condição. Aquela massa que foi aplicada no gesso, nunca se sabe como ela está preparada, como ela foi preparada para aplicar a massa, então tem um risco muito grande de descolar essa massa, de vir junto com o piso para baixo. E até o nivelamento do forro. Se colocar o piso no forro, muitas vezes a laje não está Ele vai reta. copiar as imperfeições. Exatamente, ele copia as imperfeições. Então, por isso que o forro sendo parafusado consegue nivelar exatamente. E o piso, no piso, ele faz com que o líquido, ele faça a espessura correta para nivelar corretamente. Esse líquido que a Liliane comentou, Michele, é a massa niveladora, né? A gente sempre defende também a quantidade correta na utilização da argamassa niveladora, para que aí sim corrija todas as imperfeições que tem lá no contrapiso. E quando você olha um piso vinílico contra a claridade, que a claridade sempre mostra muito, desde que a massa niveladora seja aplicada na quantidade correta, ela vai estar perfeitamente alinhada e você cola o piso e não tem ondulação e imperfeição nenhuma. Nós sabemos que existe toda uma parte de normativa sobre quantitativo de materiais. E uma das perguntas que chega, assim, que eu posso até falar que é campeã.
posso aplicar em cima de revestimento, de porcelanato, de azulejo já no local? Não vai marcar o meu rejunte? O que vocês falam sobre isso? Então, Lili, quer comentar sobre isso? Pode ser sim. Com certeza pode, Michele, colocar o piso vinílico em cima de cerâmica, porcelanato, porque a Ortigara usa as normativas. Então, assim, o nivelamento vai ser preciso, vai ser exatamente correto em cima da norma para ficar nivelado. Então, não vai aparecer imperfeições, não vai aparecer rejunte, vai ficar liso, vai aparecer somente o vinílico. A gente sempre fala da importância da utilização dessa utilização e que sempre a qualidade final de uma instalação no piso vinílico, ela não é apenas pelo material de alta qualidade, mas também ela começa lá na preparação. Então vamos pensar que a gente vai colocar um vinílico naquela cerâmica antiga que tem o rejunte lá de 5 milímetros, 6 milímetros. Tem muitas ondulações naquele rejunte, todo mundo sabe. Aí a importância da utilização correta do nivelante. Quando a gente trabalha, a conta do nivelante é 1,8 quilos por milímetro por metro quadrado. Então, traduz isso para o pessoal agora. Uma conta parece complicada, mas ela é muito simples. Normalmente a gente trabalha com 4 milímetros de espessura. Então, se cada milímetro vai 1,8 quilos, né, a grosso modo, fazendo os cálculos aqui, cada saca de nivelante vai dar para aproximadamente 2,5 a 2,7 metros quadrados de obra. Isso para atender a norma técnica e corrigir as imperfeições que existem tanto em cima de uma cerâmica ou em cima de um contrapiso, para que aí a qualidade do piso vinílico final seja perfeita, que é o que o cliente deseja. Vamos trazer isso agora para a sua realidade, que está reformando aí, tem essa cerâmica na sua casa. O primeiro passo da Ortigara Revestimentos é conferir se não tem nenhuma peça desplacando. Sempre essa conferência ela é fundamental, porque se a gente colocar um nivelante em cima de alguma peça que está soltando ou já está solta, em pouco tempo você vai ter o vinílico com a sensação de que está oco, né? Então você vai pisar, ele vai fazer aquele barulho de areia, de concreto quebrado. Então a gente confere peça por peça, né, embatendinho nelas, para ver se tem alguma solta. Se tiver alguma desplacada ou desplacando, né, com uma parte dela solta, a gente faz a remoção dessa peça, corrige com argamassa e aí dá sequência com o nivelamento. Outra pergunta que é de praxe, justamente sobre reformas e instalações. Posso instalar em cima de piso de madeira? Não. A gente sempre fala que não tem como ancorar um concreto numa madeira, né? Pensando aqui numa caixaria de obra, que todo mundo conhece. A argamassa nivelante, ela é um concreto, né? Uma argamassa. Então, qualquer massa, qualquer argamassa não ancora em madeira. Então, precisa, pensando numa reforma que tem taquinho ou assoalho. Aqui no nosso showroom, inclusive, nós tínhamos assoalho, né, Liliane? Sim. Foi feita toda a remoção, chegado lá no concreto e aplicado. Então, não se pode aplicar em cima de madeira. Por mais que pudesse, né, pensando que, vou parafusar uma placa cimentícia para dar ancoragem. Se essa madeira está num piso térreo, madeira é um material natural, precisa respirar. Então, quando você abafa esse material natural, a tendência dele é apodrecer num curto espaço de tempo. Tudo isso é muito importante. São perguntas do dia a dia e eu tenho certeza que pode ser a dúvida do pessoal em casa. Eu sei que outro item que não pode faltar, que é uma pergunta imprescindível antes de fazer um orçamento, é térreo ou não? Liliane, comenta um pouco sobre isso para nós, por favor. Michele, quando se fala em térreo, é justamente devido ao solo soltar a umidade. Então, a Ortigara recomenda fazer o barramento de umidade para não soltar essa umidade na casa, né? Então, a umidade não vem só do tempo, da parede, da janela, enfim. Não vem só do ar livre. Ela é ascendente, então, assim, pelo solo. E é justamente aí que entra o barramento de umidade. Da mesma forma que a gente fala justamente sobre impermeabilizar baldrames e até a terceira fiada de tijolo, isso também vem para a parte do piso quando nós falamos de instalação. Exato, isso que a Liliane estava comentando, da umidade não vir só da parede, ela vem do contrapiso também, né? E mesmo que tenha cerâmica ou um porcelanato aplicado, essa umidade ela sobe. Ela passa. Eu faço sempre o comparativo de uma lona preta. Se uma pessoa pegar uma lona preta e colocar no ambiente da casa lá e fechar as pontas com uma fita e deixar uma semana essa lona
no local, e quando você erguer a lona, muito provavelmente vai ter umidade debaixo da lona. A minha mãe falaria que suou a lona, né? Mas é a umidade que veio lá do solo, passou pelo contrapiso, passou pela cerâmica e atingiu a lona. No piso vinílico, por ele ser um material em PVC, ele não respira, ele não deixa essa umidade evaporar. Ele não é poroso como a maior parte dos revestimentos. Exato, né? Que é feito também em argila. Então, num porcelanato, ele acaba absorvendo essa umidade e evaporando. No vinílico não, por ser um material em PVC, ele vai acumulando. A cola que se usa para piso vinílico é a base d'água. Então, com esse acúmulo de água, acaba soltando o piso. O piso não estraga, porém, ele vai descolar. Essa cola começa a apodrecer ali embaixo e acaba gerando mau cheiro nos ambientes. Então, sempre que for piso térreo, nós da Ortigara recomendamos que seja feito esse barramento de umidade, que também entra-se numa normativa técnica de uma quantidade mínima que é indicada para que seja eficiente esse produto. Senão a pessoa vai gastar dinheiro e vai acabar sendo ineficiente. Quando nós falamos de barramento de umidade, eu me recordo muito de logo que eu comecei a falar sobre pisos vinílicos, logo que a Ortigara começou a se posicionar mais nas redes sociais, uma amiga me chamou, uma amiga arquiteta, me chamou e falou: Michele, eu tô com uma cliente que tá passando por um problema justamente por isso. Deu questão de 2, 3 meses que foi instalado, ela colocou mobiliário, já tá toda pronta a casa, ela se mudou tem 2 semanas e o piso começou a soltar. E daí, conversando com ela, eu comecei a perguntar, foi aplicado o barramento de umidade? Você lembra desse processo? Lembra desse acompanhamento pela equipe técnica de obra? E ela falou, não, isso não foi feito. Então, eu falei, tá aí, resolvido. Mas e agora? Como que a gente soluciona isso em uma obra com o mobiliário todo instalado? Essa é uma dor que ninguém quer assumir, né? O resolver esse tipo de problema é uma coisa que ninguém quer mexer, porque é muito complicado. Né? Eu já tive relatos de pessoas que falam assim, não, vamos colocar somente fora dos móveis. Não vai resolver. Embaixo do móvel vai continuar subindo umidade e vai apodrecer o móvel. Então, assim, aí que fica caro uma obra, porque precisa fazer toda essa remoção do piso. Ao remover o piso, no mínimo 30% a 40% você perde desse material, desse piso, então vira lixo. Não se recomenda instalar novamente um piso já removido, porque piso flexível, quando você faz a remoção ele acaba esticando, então quando você for paginar novamente esse piso, as peças não encaixam mais, fica uma paginação muito feia. Então o passo a passo é, remove os móveis, remove esse piso, quero manter a qualidade? Descarta esse piso, joga fora, tira toda a cola que sobrou, tira a preparação, vai soltar alguma coisa também, faz o barramento de umidade, começa todo o processo de novo, aplica o piso e volta com os móveis. Mas aí a gente já tem um problema a mais, porque já subiu um pouco o nível. Quando você tem móvel planejado, já está na medida exata. Então, é uma economia que a gente nunca recomenda, porque é muito provável que essa economia fique muito cara. E aí entra mais uma questão, porque esse piso não começa a soltar logo na primeira semana de instalação. Bem colocado. Mesmo. Então, o que acontece? Você vai lá, instala, beleza, o instalador finalizou, você dá ok para a obra, tudo perfeito. O problema, ele vai começar normalmente daqui 3, 4 meses. Por isso que é onde a gente fala, você já está morando, seus móveis estão instalados, pensa no transtorno por uma economia que não deveria ter sido feita na obra. Exatamente, porque essa umidade é uma pequena quantidade de água, é um vaporzinho de água. Então, ela demora para aparecer ali no piso. A partir do primeiro dia que você colocou o piso, ela está subindo, ela está continuamente subindo. Porém, ela vai demorar, como a Michele falou, 3, às vezes 6, 7 meses, dependendo do verão que a gente tem. Está muito seco, vai demorar um pouco mais. É um tempo chuvoso, vai aparecer mais rápido. Mas é muito provável que, se não foi feito, vai aparecer. E é válido também sempre lembrar que o piso vinílico, ele é resistente à água. Ele descola porque a cola é a base d'água. Isso mesmo. A cola, o que dá o problema ali é na cola, né? E não adianta você aplicar outro tipo de cola, porque ele vai ficar acumulando debaixo daquele piso, porque ela não evapora, e vai dar problema. Começa a ter problema de cheiro, mau odor, porque aquela cola vai apodrecendo no meio daquela umidade. Então, além desse transtorno de estar o piso feio, porque ele começa a ficar cheio de bolhas, né, porque a água vai empurrando o piso, começa a dar o mau cheiro.
Aí vem a questão que muitas pessoas também questionam. Posso molhar? Posso lavar na limpeza do dia a dia? Exatamente, Michele. Isso que nós estávamos falando é sobre a umidade, né? Então, a umidade, ela vem devagar, né? Então, que até chegar a descolar essa cola do piso, né? E quando fala em lavar o piso, você não vai deixar o piso de molho ali, né? Mas, assim, quanto à limpeza, é muita praticidade o vinílico. Úmido. Pano úmido, manchou, caiu algo ali que fez mais sujeira, pode sim limpar com um pano mais molhado, mas aí você não vai deixar molhado ali, vai e seca ali Isso. e pronto. Um pano generoso, mais úmido, pode Pode, tranquilamente. mas né, desde que você limpe e seque, Não tem não tem problema problema algum. algum. Então é isso, gente. O piso vinílico ele vem para trazer inúmeras facilidades, desde que bem aplicado. E bem utilizado, né? Às vezes as pessoas nos perguntam, mas o piso risca? Todo piso risca, né? Vai depender muito do uso. Por exemplo, se a gente pegar aqui num piso vinílico e puxar essa mesa e embaixo dessa mesa tiver uma pontinha de parafuso ou pé de metal sem uma proteção, vai riscar o vinílico como riscaria um porcelanato também. Então são cuidados do dia a dia para manter um piso durável por muitos e muitos anos e bonito por muitos e muitos anos. Aí é um ponto muito interessante que você tocou de novo. Isso trazendo para uma linha residencial, uma linha comercial leve. Mas o que pouca gente sabe é que existe supermercados, aeroportos que são feitos de piso vinílico. Exatamente. Então são pisos específicos para essas áreas, onde você pode ter um arrasto de carrinho de supermercado com roda de metal, por exemplo. Aeroporto, né? Vamos citar o aeroporto de Guarulhos, que todo mundo conhece, é em vinílico. Então, são milhões e milhões de rodinhas passando ali diariamente, mensalmente, né? Então, é muito importante que cada profissional, na hora de especificar os seus produtos, entenda onde vai cada produto. É importante entender sobre capa de uso, sobre... um ponto muito importante. O pó de rocha na composição desse piso. Liliane, você é expert em pó de rocha? Quando a gente fala de pó de rocha, eu sempre me recordo da Liliane e o teste de quebra de revestimento. Inclusive, fica a dica, se você está comprando o seu revestimento, tenta quebrar. Ver se ele é um revestimento sem o pó de rocha, certamente na hora de dobrar... Exato. Se ele é um material com matéria-prima reciclada, é um material muito rígido, se você fizer um movimento de quebrar, ele vai quebrar com uma facilidade absurda. E é o piso que no primeiro, segundo inverno, você vai começar a ter problema, porque a cola não consegue Mas segurar. vamos deixar a Liliane contar pra gente. Exato. Entrando no assunto. Nada melhor que os proprietários, né? Falando. Mas assim, realmente, quando eu conheci mais os produtos da Ortigara, o piso vinílico, ele é composto de pó de rocha. E esse pó de rocha faz com que ele trabalhe junto com o contrapiso. O contrapiso, ele trabalha de uma forma, né? A cerâmica ali, o porcelanato trabalha de uma forma. O material trabalha. E o piso vinílico trabalha de outra forma. Então, se você usar um piso vinílico de material reciclado, certeza que ele vai quebrar, como o Gilson falou. Ele vai De forma diferente. Ele vai trabalhar de uma forma diferente, ele vai dilatar. Então, o que faz o efeito igrejinha, acontece muitas vezes das bolhas, mas isso é mais a umidade, a cola que foi usada. Trabalhar de formas diferentes numa matéria-prima reciclada e 100% PVC, que você estava comentando também, né, Lili? É porque assim, quando você aplica um piso vinílico 100% PVC numa alvenaria, a alvenaria trabalha de uma forma, o PVC de outra. São materiais que trabalham de forma diferente, que é tudo normal, tudo certo. E quando trabalhamos com um piso vinílico que tem pó de rocha na composição, a alvenaria trabalha de um jeito e o piso vinílico trabalha muito parecido. Então isso evita aquilo que a Liliane estava comentando, de fazer o efeito igrejinha, que é subir o piso de topo, ou de abrir frestas muito grandes, que é o que acontece quando tem-se pisos
com matéria-prima reciclada ou matéria-prima de 100% de PVC. Então, vocês perceberam que piso vinílico vai muito além de apenas escolher um piso. Se você quiser, você pode fazer esse teste na hora de escolher o seu revestimento. Se você for olhar apenas a parte estética, você colocar um piso ao lado do outro, você não enxerga a diferença. Mas é nesse momento de dilatação, contração, depois da aplicação na sua obra que você começa a entender a diferença dos materiais. Falamos e é importante também citar que a Ortigara entrega a solução completa para você, então mão de obra, material de preparo, material de instalação e o revestimento final com o rodapé. Mas chega de falar de piso, vamos voltar um pouco ao assunto. Falamos de revestimentos internos, agora eu quero trazer o assunto de que piso vinílico não pode ir para a área externa, nós não podemos ficar passando com carro em cima, não pode ficar direto em contato com umidade, não pode na área de piscina. Mas qual seria a solução agora para essa situação? Aí entra o que nós comentamos lá no começo do podcast, que é o WPC, né? Uma madeira sintética. Ele tem a cara de quase originalidade da madeira, não é original porque não é madeira, porém a composição do WPC que nós trabalhamos para a área externa, ela é de 60% de fibra de madeira, 30% de resina, de PVC e 10% de resina, que é o que dá a liga, né? É um material extrusado. Então, nós trabalhamos com uma linha que tem 15 anos de garantia para uso externo, tem 15 anos de garantia contra empenar ou desbotar, perder cor, então ele não vai perder cor. E é uma solução excelente, com um custo-benefício ótimo, pois não tem manutenção nenhuma. A madeira a gente sabe que, corriqueiramente, precisa se lixar, passar um verniz novamente. Algumas peças acabam rachando, algumas peças acabam apodrecendo. Então, o WPC vem para solucionar, digamos assim, essa dor dos nossos clientes. Além de ser uma obra limpa também, né? Obra limpa, obra rápida, né? Tá, vamos lá. Vocês me explicaram muito bem o que é o WPC, mas eu ainda não entendi onde que eu vou aplicar. Vocês podem me dar alguns exemplos práticos de onde se instala esse WPC? Michele, na área externa pode ser usado como deck, área de piscina, pode ser usado em fachadas, tem um ripado em WPC, tem brise em WPC. Tá, então você tá me falando, Liliane, que além de piso para deck, a gente consegue fazer parede e também forro? Exatamente, Michele. Tudo que for exposto ao sol pode ser utilizado o WPC. Que bacana! Então a gente aumenta muito o leque de possibilidades e é justamente o ponto do WPC é a questão da manutenção. Exatamente, né? A madeira, né, quando se compara muito com a madeira, por ser um material natural e essa característica muito próxima, né, da madeira, então a gente acaba comparando com a madeira. A madeira da manutenção, porque precisa lixar, precisa passar verniz. Algumas madeiras apodrecem, principalmente onde se coloca parafuso ou se coloca prego, acaba apodrecendo, porque naquele ponto entra umidade, então é normal do material que está se falando que é a madeira. No WPC a gente não tem esse problema, então durabilidade de perder tonalidade, 15 anos. Empenar, 15 anos. A gente sabe que dificilmente tem uma tábua num deck que vai durar 15 anos sem empenar ou sem trincar. O WPC vem para solucionar essa dor de um cliente que quer uma obra rápida, limpa e que não quer manter, não quer precisar ficar lixando, dando aquela poeira e passando verniz a cada pouco tempo. Só quem tem deck na beira de piscina sabe o que é a dor de cabeça de limpar a piscina depois de lixar essa madeira, viu? Então, vem uma solução e é muito legal, o pessoal não sabe, não conhece, é novidade no mercado WPC. Nós teremos na área 46 WPC instalados? Muito provavelmente no início do próximo ano, após as férias, a gente vai ter um WPC aplicado na beira da nossa piscina, né, para mostrar para o pessoal a praticidade desse material. Então é muito legal, mais uma possibilidade para você que não conhece esses materiais e quer conhecer na prática instalado, vem conhecer, agende a sua visita. Aqui na área 46 você encontra piso vinílico, rodapé, boiserris, forro vinílico e agora em grande novidade vem o WPC por aí. E a mesma situação, né, Michele? Aproveitando o gancho do WPC, é a mesma situação do piso vinílico. Não é tudo igual. Tem várias, né? Por mais que é um material ainda novo no mercado,
mas tem vários tipos de qualidade e questão de durabilidade também do WPC. Então, nós da Ortigar sempre nos preocupamos muito com a qualidade do material que a gente está trabalhando e oferecendo para os nossos clientes. E aí a Liliane vai me ajudar a defender a questão estética, não é mesmo, Liliane? A gente sabe que toda vez que nós saímos de um material, uma madeira, para algo que não é exatamente uma madeira, mas é algo que foi criado para substituir, que é feito em laboratório, uma das grandes preocupações dos arquitetos, dos profissionais, é com a estética, porque muitas vezes esse material ele parece muito falso. Exato. O que você me diz como arquiteta nessa questão estética do WPC? Olha, por mais que seja uma madeira sintética, ele tem a textura da madeira, então você não diz que não é madeira. Ele tem 3 cores, então tem o marrom mais escuro, exatamente do tom da madeira. Tem o marrom mais caramelo ali, então é outro tom da madeira. Tem um mais fechado também. Então, assim, são muito próximo à madeira, você não diz que não é. Tanto que ele tem 60% de fibra de madeira. A proposta do material é manter a originalidade dos projetos, né? Não é fugir para levar aquele negócio, nossa, que é muito sintético. Não. A proposta do material que a Ortigara trabalha é deixar o projeto mais original possível. Então, a gente busca materiais no mercado, busca fornecedores que tenham essa qualidade de produto. Que bacana, pessoal! E para quem está assistindo aqui ao nosso podcast, como eles encontram a Ortigara? Como agendar um atendimento? Lembrando sempre que a Ortigara Revestimentos não tem uma loja de rua, que a gente sempre fala. Então, a gente atende de forma personalizada, com horário marcado, né? Com as meninas que atendem os arquitetos ou os clientes finais. Agende o horário conosco. O nosso showroom é aqui na rua Rio de Janeiro, número 568, no centro de Cascavel. Nós atendemos de forma personalizada e aqui nós temos vários produtos instalados, que o cliente pode ver na prática, a funcionalidade, a aplicação, seja em banheiro, seja em área gourmet, seja em sala, em escritórios, onde o cliente consegue vivenciar o produto instalado no uso do dia a dia. E nas redes sociais, como nós encontramos vocês? Nosso Instagram, Ortigara Revestimentos, e o nosso WhatsApp também, que é o 45 998 38 0130. Então, pessoal, para você que está assistindo a mais um episódio aqui do nosso podcast da Área 46, eu quero deixar o meu agradecimento à Liliane, arquiteta, ao Gilson, proprietário da Ortigara Revestimentos, por estarem aqui conosco. Querem deixar uma palavra, um recado final? Nós que agradecemos a oportunidade, né, de estar conversando com você e apresentando os materiais da Ortigara Revestimento e sempre frisando muito da qualidade que a gente preza e entrega para o cliente final. Se você que está aqui está assistindo ao nosso segundo episódio, mas não assistiu o primeiro, volta aqui, abre o nosso canal, assiste o primeiro, que foi com o pessoal da Rabel Arquitetura, da Office Flex, os responsáveis por esta sala que está sendo gravada. Deixo aqui mais uma vez o meu agradecimento ao Everton, que é quem cuida de toda a produção do nosso podcast. Gostou desse conteúdo? Compartilha! Quer conhecer mais sobre a Área 46? Venha nos visitar. E eu espero você no nosso próximo episódio.